We are live! Estamos ao vivo com mais um episódio aí do podcast Novas Curas e dessa vez com um convidado aí que não só é especial no âmbito profissional, mas é especial também no âmbito pessoal. Márcio Fernandes teve aí um papel fundamental no meu desenvolvimento como pessoa, como profissional também. Participou aí de um círculo que ajudou a me formar. E seja muito bem-vindo, Márcio Fernandes. Pô, valeu, cara. Obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz em fazer parte dessa jornada com você e se puder ser útil aí para outras pessoas também, vou ficar feliz. E fiquei feliz de saber que eu fui útil para a sua vida também. Valeu. Pô, com certeza. Para quem não conhece, o Márcio, ele foi nomeado aí com 36 anos, o líder mais admirado do Brasil e percorreu aí uma trajetória sendo reconhecido, tendo prêmios de gestão nos anos seguintes, até com que ele fundasse aí a sua própria plataforma de desenvolvimento de pessoas. Márcio, eu quero começar com uma pergunta aqui. Onde foi que você sentiu que a abordagem tradicional de gestão de pessoas não era suficiente, não estava fazendo mais sentido? Eu sempre tive essa questão em mim. E eu lembro de histórias bem legais da minha vida, logo que eu me tornei líder. Eu tenho histórias de antes e depois. Essa eu já era líder. E eu passei por um processo de avaliação de desempenho. E eu achei aquilo estranho. Foi uma coisa que, ao mesmo tempo que eu curti ser avaliado como líder pela primeira vez, era, pô, super legal. Eu olhava para minha vida e falava, porra, é o tipo da coisa que eu gostaria de me submeter, mas não da forma como está sendo feita. A sensação que eu tinha é de que ela não era necessariamente para o meu desenvolvimento, e sim, em alguns momentos, para cumprir tabela ou para usar de alguma forma, às vezes não necessariamente a favor. Então, eu achei que estava ruim. E esse foi um exemplo, e eu comecei a questionar muita coisa. Eu já questionava antes de ser líder, né, do tipo, porra, será que um dia eu vou participar de alguma coisa, mesmo sem ser líder, como alguém que pode fazer a diferença, ou ninguém nunca vai abrir esse espaço para mim? E eu ficava me perguntando isso. Claro que eu acabei abrindo o espaço para mim mesmo, mas eu sempre fui criticando esse ambiente, e aí chegou um ponto que eu falei, pô, eu preciso parar de criticar. Eu preciso começar a pensar o que eu posso fazer. E aí comecei a pensar e agir, e montar coisas e tentar testar ambientes novos e inovadores. E começou a dar certo. Entendi, entendi. Esse lado de criticar, ele tem o seu papel, né, você questionar os formatos, mas ao mesmo tempo tem que tomar cuidado para não cair, isso eu trazendo ao meu ver, né, tomar cuidado para não cair num formato de quem só critica e não ajuda a construir alguma coisa ali dentro do que já tá rolando, do que já está sendo feito, né. E eu olhando de fora, eu vejo que esse foi um ponto que você conseguiu desenvolver de uma forma muito interessante. Você questiona o jogo, mas ao mesmo tempo você entra no jogo, você não simplesmente se abstém completamente do jogo. Como é que foi para você encontrar esse equilíbrio? Foi uma coisa natural ou você teve que buscar essa com consciência, jogar esse jogo de uma maneira equilibrada? Eu, obviamente, passei muito tempo da minha vida fazendo coisas que não produziam valor. Então, quando eu digo criticar, pô, eu reclamava pra caramba. E criticava, colocava muito defeito, e eu comecei a perceber que eu tinha tanto ou mais defeito do que os modelos que eu criticava. Então eu falei, porra, eu tô sem moral para criticar essas coisas. Porque se eu ficar criticando e não fizer nada,
em mim pode ser muito, muito ruim, né? Pode ser uma coisa errada. E aí eu comecei a pensar, pô, eu preciso fazer alguma coisa, sabe? Preciso começar a mudar algo em mim. Então, assim, primeira coisa que eu pensei eu sempre tive muito medo de muita coisa, muito. Então, putz, tinha medo de falar em público, tinha medo de participar de uma reunião e falar uma coisa errada e tomar uma fumada. Eu tinha medo de um monte de coisa. E eu falei, pô, eu preciso primeiro me desprender disso e começar a correr o risco de ser assertivo também. E comecei a tentar. E quando eu comecei a tentar, começou a funcionar. Eu percebi que o meu índice de acertos aumentava à medida que eu me arriscava. É claro que eu me arriscava de maneira consciente, pé no chão, sem fazer muita loucura, mas eu comecei a gostar do negócio. E aí eu comecei a me expor a coisas que eram temidas por mim. Então eu falei, poxa, eu não falo em público, legal, vou falar. E cara, eu transpirava que molhava até o sapato, entendeu? Eu ficava, a minha meia ficava molhada, eu tirava assim e torcia a meia e escorria. Então assim, eu suava o corpo inteiro. Era um negócio assim que era um medo tão grande, tão grande. E hoje eu falo para, eu acho que o meu recorde até hoje deve ter sido no estádio Mané Garrincha para, sei lá, tinha 10 mil colaboradores da Caixa Econômica Federal, no estádio de futebol, sabe assim, pode ser quantas pessoas forem, eu vou me sentir como se eu estivesse na sala da minha casa. E aí qual é o segredo? Depois que você vence o medo, você entra numa vibe de, eu vou falar o que eu sinto. E é muito legal falar o que você sente, porque as pessoas são tocadas por isso. Depois de um tempo, quando eu passei a ter minha equipe, aí eu pensei o seguinte: as pessoas têm medo de falar. Então eu preciso deixar um espaço bem organizado para as pessoas superarem esse temor e se expressarem. E isso talvez seja a tônica mais forte da filosofia de gestão que eu acredito, porque as pessoas precisam disso e muitas vezes elas não têm. Então, tem funcionado bem. Eu só uso assim uma regrinha. Você vai trazer uma proposta. Eu não gosto de reclamação, porque eu já superei a reclamação e desejo a todos que também superem essa fase. Então, não vamos reclamar. Então, vamos já para a fase mais madura do processo, que é propor. E aí, eu adoraria ouvir sua proposta. E aí, se for sim, a gente combina o quando e a gente faz juntos. E se for não, eu explico o porquê não, ainda que seja só o meu porquê. E tem funcionado, graças a Deus, muito bem. Uhum. Entendi. Então, um ponto que você teve que vencer na sua jornada e que você busca ajudar outros também a vencerem na jornada deles, é a questão do medo. E eu olhando aqui de fora, né, e como trazendo essa visão deste podcast, que é o podcast Novas Curas, tem tudo a ver, né? A gente fala da cura do medo. E eu tenho uma dúvida, né? Por que será que é tão comum essa questão do medo? E aí eu vou falar aqui um pouco da cultura brasileira, da nossa cultura aqui. Estou te ouvindo. Chegou a minha Tô te pergunta para ouvindo. você. Você chegou, você vai falar um pouco da nossa cultura. O por que será que é tão comum essa questão do medo na cultura brasileira? Eu acho que tem muitas culturas também que têm medo. Eu acho que tem algumas que são mais ousadas e outras menos. Mas o medo, ele é um artifício útil e visível em muitas culturas. E tem gente que eu acho que até tem mais medo que a gente. Eu acho que quem tem mais medo, né? A gente talvez tenha medo, mesmo não tendo muita coisa, mas as pessoas que têm mais o que perder, elas têm mais medo. Agora, a gente, né, sobretudo nós, pessoas que são mais simples, de um mundo latino, mais humilde, é difícil entender por que a gente tem tanto medo.
E aí eu começo a refletir sobre isso e tento pensar em coisas que eu vivi. Eu fui educado para ter medo. Eu não fui educado para ter coragem. Eu fui educado para tomar cuidado, presta atenção, veja bem o que você vai fazer, não perca o emprego, não arrisca, fica de boa. Se você puder entrar numa empresa e trabalhar 40 anos, perfeito, sem ser visto, sai aposentado, tranquilo. Estudei numa escola que tinha as carteiras, né, que a gente chama as mesas, era chamava de carteira, as carteiras uma atrás da outra. Então a gente é doutrinado para viver uma vida não apenas simples, que seria por si só ok, lícito, necessário, mas uma vida cadenciada por coisas que nos ancoram, nos aterram demais. Então parece que é muito difícil sonhar, talvez fruto de situações de miséria que muitos vivem. Meus pais, por exemplo, são pessoas que estudaram até a quarta série do primário. Então, pô, se arrumou um emprego bom, pelo amor de Deus, agarra esse emprego, não larga nunca mais. Empreender, empreender era algo surreal, era para pessoas iluminadas, assim, geniais, não é para nós, né? A propósito, filho de pobre não tem vez, sabe? Então, assim, a gente cresce ouvindo um monte de coisas e a gente acredita nessas coisas, porque são ditas por pessoas que a gente ama. Basicamente, como a melhor expressão que as pessoas criaram para nos proteger. É uma forma de amor, ainda que seja uma forma de amor é, simples, né? E toda forma de amor deve ser respeitada. E eu acho que para nós foi assim. Só que eu comparo a nossa cultura, por exemplo, né, com amigos que a gente tem, por exemplo, nos Estados Unidos. Eles são educados para empreender, para protagonizar, para liderar. E nós não, né? Nós somos treinados para seguir. Então, nós somos seguidores, né? E isso é uma coisa que precisa começar a mudar. Felizmente, como nunca, eu vejo muita gente boa no Brasil querendo ficar no Brasil, muita gente boa apostando aqui, querendo criar caminhos aqui. Então, eu sinto que nós estamos caminhando para uma mudança desse paradigma da cultura do medo para uma cultura de que sim, podemos e somos vencedores. É interessante, né? Porque eu tenho essa questão interna que eu vejo grandes amigos meus que são pessoas competentes, que são pessoas profissionalmente exemplares e essas pessoas saem do país para trabalhar fora. E eu fico com esse mix de sentimentos. Eu fico com esse mix de sentimentos por ver grandes pessoas que poderiam estar produzindo em outros países, capturando uma parte desse valor, né, mas jogando outros jogos e não trazendo todo esse potencial de transformação aqui dentro do território. Como é que você vê essa questão desse êxodo de pessoas competentes, de pessoas exemplares no ponto de vista profissional para fora? Como é que você vê isso? Olha, eu admiro, sabe? Eu confesso que talvez seja um dos medos que eu sempre tive e muitas vezes fui convidado para trabalhar em empresas incríveis, em posições incríveis, fui convidado para ser presidente, de empresas gigantes fora do Brasil, nos Estados Unidos, na Espanha. E eu confesso que aí tem uma mescla de falta de coragem, que tive muitas vezes, com aquela coisa assim poxa, mas eu acredito tanto no Brasil. Eu não sei qual foi mais importante, tá? Eu confesso, eu não posso ser só aqui o cara que fala que eu não fui, porque eu sempre amei mais o meu país. Eu amo o meu país e acho que sim, foi algo que me fez nunca ter aceitado isso, mas também teve o medo. Então eu admiro quem tem coragem. Eu acho incrível, eu acho algo notável. Mas tem um componente triste, né? De coisas que a gente poderia protagonizar aqui, incríveis, com uma quantidade de pessoas, brasileiros e brasileiras, que fazem sucesso mundo afora, que nós poderíamos estar criando uma potência aqui mesmo. Então, me entristece por esse lado,
E eu confesso que eu preparo os meus filhos, minhas filhas, meu filho, para estarem prontos para o mundo, independente de onde eles vão decidir protagonizar. Mas se eu pudesse expressar meu sonho, seria com que eles protagonizassem aqui. Então, todas as vezes que eu posso, conversando com jovens de todas as idades, eu digo: por que não fazer sucesso no Brasil? Quando as pessoas dizem, eu vou lá para fora, e aí eu vou ficar bam, 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 quando eu voltar, eu tô por cima. Não, você não precisa ir lá para fora para voltar por cima. A gente tem grandes oportunidades aqui e grandes necessidades aqui. Então, eu animo muito as pessoas a ficarem. Mas, obviamente, alguns têm o sonho de ir e acabam indo, né? Então, eu tenho amigos, familiares, inclusive, que estão fazendo o maior sucesso lá fora. Eu sei que é difícil, que não é fácil, mas o que a gente deseja sempre é que os que não foram fiquem e os que foram voltem. Eu tenho uma mistura de sentimentos, assim. Eu considero que eu ainda quero viajar bastante, eu ainda quero saiu minha cidadania, meu passaporte italiano, Que legal, parabéns. recentemente. É, bacana. Foi um sonho que minha mãe teve, né, minha mãe adora a Itália, e ela foi atrás e se materializou. Então ela deu pra gente esse exemplo do que é você ter um sonho, acreditar no sonho. Inclusive eu estou programando uma viagem com ela para a Itália, vai ser muito bacana, se tudo der certo, Deus quiser, vai ser muito bacana. Mas eu carrego também essa mistura de sentimentos. Eu vejo o potencial do Brasil, eu lembro que em das reuniões, assim, que a gente participou junto, que você estava liderando, você me falou uma coisa que me marcou bastante. Você me falou assim, não para mim, né, você falou para todo mundo, você falou assim: "Se nesse ranking a gente não tá ganhando, é porque o ranking tá errado". E esse sentimento Vamos, esse vamos dar mais sentimento de que assim, contexto. esse, esse é um sen isso partiu ali para mim de um sentimento de que assim, ó, "Pô, a gente faz um bom trabalho, não faz? Não fazemos um bom trabalho?". Aí o pessoal falou: "Fazemos". Pô, a gente merece ser reconhecido, não merece? Merecemos. Então, se isso não está sendo mostrado aqui, por quê? Qual que é a diferença que está sendo? E essa visão de eu tenho valor como pessoa, o meu olhar tem valor, a minha percepção tem valor. Isso é uma característica que eu sinto que é uma ficha que demora para cair em muitas pessoas. Como é que você vê essa questão do "eu tenho valor"? Como é que foi essa queda de ficha para você? Sabe, Manuel, eu falei até a brincadeira aí, né? Se nesse ranking a gente não está bem, é porque ele deve estar errado. E aí eu vou dar para o seu ouvinte um pouco mais de contexto aqui, para não parecer que eu forjo os rankings. Não é o caso. O Ah, sim. contexto aqui é assim: quando a gente faz negócios, a gente tem que combinar duas ou três coisas. Eu gosto de combinar três coisas, mas tem gente que faz apenas uma, que é o resultado. Então, o resultado, por si só, ele é preponderante sobre todas as outras coisas, inclusive a forma como o resultado é concebido. E aí eu digo, para a gente ter um resultado que a gente possa, obviamente, ter certeza de que nós estamos fazendo a coisa certa, nós precisamos combinar o que é o resultado propriamente dito, o como esse resultado é feito, que aí envolve todo o nosso talento, nossa dedicação, nosso jeito, e o porquê nós estamos fazendo. Então, eu digo sempre para as pessoas assim: o único ranking que vai conseguir capturar isso é o sentimento de uma pessoa, que ela vai conseguir sentir se nós somos necessários, se nós somos úteis, se a gente faz sentido para ela. Então, se tem um ranking que olha o resultado que você dá, pura e simplesmente,
e não pondera a diferença que você pode fazer na vida das pessoas, para mim é um ranking que eu não quero seguir. Então a gente troca de ranking. Aí, olhando para isso, eu penso, né? Às vezes a gente pensa assim, será que eu consigo? E aí entra exatamente na pergunta que você me fez. Quando será que eu vou entender que eu sou bom e que eu posso e que eu consigo vencer a síndrome do cachorro vira-lata? Porque às vezes a gente fica achando que, pô, tem pessoas notáveis, a gente fica olhando a biografia de caras incríveis que fizeram coisas maravilhosas. Eu mesmo ouvi de uma pessoa, né, até trouxe aqui para mostrar o livro, são três, né? Tem esses dois aqui e mais o primeiro. Mas nesse aqui, que é o que eu quero mostrar, acreditar, praticar, melhorar e compartilhar. E aí o cara falou assim para mim: porra, muito brega, muito brega. Isso aí tinha que ser em inglês. Tinha que ser Believe, Practice, Improve and Share. É muito mais top. Parece que foi uma coisa criada lá no Vale do Silício. Falei, porra, mas não foi, cara. Esse negócio é caipira. A gente é do Brasil, é do interior, nós somos quem nós somos. Então, eu não vou transformar a minha identidade numa identidade gringa para parecer mais inteligente, para parecer mais bonito, para parecer mais top. Nós somos pessoas simples, só que nós sabemos fazer sim, e nós temos que dar valor na nossa gente. E a nossa gente pode entender coisas complexas. E aí tem um exemplo que foi muito legal. Teve uma ocasião em que eu estava falando com diretores e nós estávamos falando sobre uma prática contábil que é muito complexa, que estava sendo implantada no Brasil naquela ocasião, há mais ou menos uns 10 anos, que é um modelo, vamos dizer assim, europeu-americano de reportar resultados, que era conhecido como IFRS, em inglês International Financial Report Standard. Aí os caras falam assim: meu, o nosso time não vai entender isso, cara. O nosso time da base, do campo, não vai entender isso nunca, esquece. Aí eu falei: pô, vai entender sim, cara. E aí mostrei para o meu pai, que é um cara que, como eu disse para vocês aqui, estudou até a quarta série do primário, e eu expliquei para o meu pai. E depois eu fiz um vídeo do meu pai dizendo o que ele entendeu e levei para os diretores, e eles olharam o vídeo e falaram assim: porra, quem é esse cara? Eu falei: esse cara é um cara que estudou até a quarta série do primário. Porra, mas ele entendeu. Eu falei: então a gente tem que parar de subestimar a nossa gente, cara. A nossa gente é foda, meu. Os caras conseguem fazer coisas difíceis. O que nós precisamos é acreditar neles, é apostar neles, é desenvolvê-los. E aí a gente vai ter um patamar novo. Por enquanto, a gente fica alimentando as nossas crises. E aí eu gosto pra caramba da psicologia positiva por isso. Porque ao invés de eu ficar focado nas minhas patologias, e porra, a gente vai ter patologia para todo lado, vamos focar na cura, meu. Tá aí, ó, novas curas, né? Vamos olhar para o que a gente tem de bom, o que a gente tem de positivo, porque essa é a energia que vai fazer a gente sair desse vitimismo. E aí foquei nisso pra caramba, viu, Emanuel? É. E aí, quando você comenta acreditar, é um dos 4 pilares da filosofia de gestão que você traz. É isso É aí. o primeiro pilar? É o primeiro pilar. Se a gente não acredita, já fica mais difícil de fazer a jornada. É, partir numa jornada que você aquilo que você acredita define o jogo que você vai jogar. O tamanho que você se percebe indica até onde você vai, né. E aí depois do acreditar, qual que é o segundo pilar? Praticar. Vamos treinar. Colocar Se em a gente prática, acredita, vamos treinar, vamos pôr em prática, vamos exercitar. uhum. E uma das coisas que eu estava até fazendo uma live hoje, e a pessoa me perguntou, né, se eu for falar uma coisa, mas eu não sentir ainda, é melhor nem falar nada, né, e tudo mais. E eu incentivo as pessoas a fale o seu melhor, pratique, né. Mesmo que você não esteja naquele nível, 10, começa no nível que você tá.
Eu gosto de falar, o jeito que eu falo é o seguinte: fale merda, mas fale alguma coisa. Não passe a vida de boca fechada, por favor. É, cara, a gente tem chances de todos os tipos na vida. A gente tem que aproveitar. É claro que se você ficar falando merda todas as vezes, você vai sofrer um pouco por isso. Então, se expresse, mas não deixe de estudar. Se expresse à vontade, fala o que você quer falar, mas não deixe de conhecer mais sobre o assunto, conversar com outras pessoas e se permitir mudar de ideia também. Não seja aquela pessoa que não muda, que não oxigena, que não aprende. Então, eu gosto de falar, é perceptível ao propósito, mas é super importante que a gente vá aprimorando. Então, quando eu digo para as pessoas, pô, escrevi 3 livros, cara, 3. E as pessoas que me conhecem há muito tempo, como você, por exemplo, falam assim, porra, não parece que você escreveu 3 livros. É que, na verdade, cara, é, a minha vida foi tão plural, tão aberta, com tanta oportunidade. E aí eu falo com pessoas e elas dizem assim: eu não tive tantas oportunidades assim. E aí eu penso, poxa, mas espera aí, eu morei a minha vida até os 28 anos numa favela chamada Sapolândia. Então dá para ver que o negócio não era fácil, né? Você lembra lá onde eu morava, tudo. Eu morei lá até os 28 anos. É, Quando eu casei, eu tinha uma casa financiada por 30 anos para pagar. Eu estudei numa escola de bairro, uma escola muito simples. Eu sentava com pessoas e ouvia eles falando sobre história e eu não sabia nada. Eu não sabia falar inglês, eu não sabia falar espanhol. O que que aconteceu? Onde foi que a coisa deu certo? Foi quando eu comecei a tentar, foi quando eu comecei a me expor. E aí as coisas vão fluindo. Então eu gosto da ideia de falar. Se expõe. Mas eu estudei pra caramba, à medida que eu ia me expondo e percebendo que as coisas estavam fluindo e às vezes não fluíam, e eu ia tirando a diferença no estudo, na dedicação, no trabalho. Eu lembro uma vez, eu já era presidente de uma das empresas, e o meu chefe chegou e falou para mim assim: Ah, que bom, foi buscar no aeroporto, né? Que bom que você veio, que legal. Ele falou: Agora já gastei todo o português que eu tinha, não sei falar mais nada. Eu falei: e aí? Aí ele falou assim: E aí que eu volto daqui a 3 meses e você esteja falando espanhol. Tem que correr atrás. E ele me deu 3 meses, cara. Eu tive que aprender a falar espanhol em 3 meses, bicho. Então, assim, a vida vai te dar a chance e você tem que agarrar. E tem gente que fala assim: não, esquece, não dá para aprender em 3 meses. Eu nem percebi, nem fui atrás para ver se dava ou não. Eu simplesmente mergulhei. Então a gente tem que correr alguns riscos e se expor um pouco, porque o mundo vai trazer oportunidades e a gente tem que saber abraçar. Tem que ter um fogo no olho, né, de quem vai para cima, vê uma oportunidade e agarra e sair daquela de uma visão de ficar esperando, né? Parece que o oposto desse fogo é o esperar, é um eterno esperar de alguma coisa acontecer, de alguma coisa mudar. E aí, antes de entrar numa questão de vida pessoal e profissional, das semelhanças e diferenças entre essas duas vidas, eu quero perguntar, os outros, a gente falou sobre o pilar acreditar, depois praticar, quais são os outros dois? Tem o melhorar, e aí é melhorar tudo, inclusive o que já está bom, porque assim a gente entra num círculo virtuoso de mudança, né? Porque a gente sofre quando muda, mas mudar é bom. E compartilhar com outras pessoas tudo que você puder, seja uma coisa simples e singela ou um pouco do seu tempo. Uhum, uhum. Melhorar e compartilhar. E aí, me diz uma coisa,
tem alguma diferença entre vida pessoal e profissional sob o olhar dessa filosofia de gestão que você traz? Eu Ou recomendo vale para para as os dois? pessoas que não. Eu, inclusive, comento num dos meus livros que a melhor forma de você vencer na sua jornada, tanto profissional como pessoal, é vivendo apenas uma. Porque é muito difícil você ficar moldando o seu estilo ao ambiente em que você está, no sentido de que na sua casa você vai ser extrovertido, amigável, carinhoso, mas no trabalho você vai ser um ranzinza com rancor e sei lá. Então, você é uma pessoa só. Então você tem que levar a pessoa que você é para o trabalho e trazer a pessoa que você é para casa. Eu costumo falar para as pessoas que não dá para a gente ser feliz só em casa, a gente tem que ser feliz no trabalho também. E não dá para a gente ter sucesso só no trabalho, a gente precisa ter sucesso em casa também. Então, é uma coisa única. E às vezes eu até exagero um pouco, e eu acho tão legal colocar desafios tangíveis e bem organizados para as pessoas prosperarem e focar no desenvolvimento delas, que eu faço para os meus filhos. Eu coloco desafios. A gente teve uma ocasião que a gente esteve junto na Alemanha, eu lembro disso, foi em 2019, se eu não me engano. E a minha filha menor, ela tinha 6 anos. E tudo o que a gente ia comprar, sabe, coisas de quiosque, assim, vamos comprar um sorvete. A gente pedia para ela comprar. Aí ela olhava e falava assim, papai, mas eu não falo alemão. Eu falei, nem nós, a gente também não. Então, assim, vamos ver como é que você se vira. E ela ia, e quando ela voltava com o sorvete na mão, ela se sentia plenamente realizada por ter desafiado o modelo. Então, assim, eu acho que funciona com crianças, funciona com idosos e funciona, obviamente, no ambiente de trabalho. A gente tem que usar as coisas boas que a gente vive nos dois ambientes dentro da nossa única vida, que é a que a gente está vivendo. Não dá para ser diferente, não. Né? Eu tenho uma visão bem parecida em relação a isso, e eu falo que a criança o nosso papel é treinar a criança, é treinar a criança. E é um tema que eu gosto bastante, e com 6 anos, né, que é a cidade que você comentou, tem um aqui que tá com 6 anos, o Luca também, e a gente tem essa troca. E o que dá para você desenvolver numa criança de maneira muito rápida, uma vez que você alinha os combinados, é incrível, assim. E eu lembro que vou dar um exemplo aqui do que aconteceu aqui, que é assim, para comer ele demorava muito para comer, e era aquele negócio e tudo mais. E e a mãe dele, ela tinha medo de negociar, falar: "Ó, se você fizer isso, então a gente faz isso". Porque ela não queria chantagear, ela via como chantagem. E aí eu cheguei com um olhar que falei assim: "Cara, basicamente o que eu tô falando para ele é: ó, se você agir dessa maneira, eu consigo te ajudar com mais isso". E é uma coisa que tem dado muito certo aqui, a gente ter usado essas moedas de troca: "Ó, então se você cooperar aqui, a gente consegue fazer tal coisa". E para mim, é um reflexo do que é a vida adulta. A vida adulta é o quê? É um conjunto de trocas. Você coopera daqui, você tem essa retribuição aqui. Então, aprender a cooperar é uma das habilidades mais importantes que uma criança pode ter. E aí, muitas vezes, eu vejo, e é um assunto que dá para a gente pegar tanto para criança quanto para quanto para adulto. Muitas vezes tem pessoas que elas têm medo de definir um limite, ó, se fala: "Ó, se for por ali, eu não vou ter medo de não cooperar, de tomar alguma atitude e tudo mais". Eu lembro que na última empresa que eu trabalhei, eh, em um determinado momento, tinha um certo receio de fazer um desligamento, e eu via que era um desligamento válido. Então, para mim,
fazia sentido tomar aquela atitude e definir limites, para ajudar a pessoa também. Como você vê essa questão de definir limites aí tanto, né, no pessoal quanto no profissional? Olha, queira ou não, a nossa vida nos impõe limites. Eu acho que limite traduzido em regras e traduzido em disciplina, em vida viável, em convivência na sociedade, legal. Eu não posso ver limite como barreira. Aí eu sou veementemente contra. Ou seja, a gente gosta de colocar limite no sentido de que as pessoas entendam que elas vivem num mundo de liberdade, mas não de libertinagem. É bem diferente. Agora, eu não gosto do limite, aquele que pode ser visto como uma barreira, que impeça a pessoa de exercer direitos. Então, quando a gente fala, por exemplo, no ambiente de trabalho, você falou de um desligamento, eu ouço muito as pessoas falando sobre reter pessoas. Então, eu abomino reter pessoas. Eu acho isso prejudicial para a empresa, para as pessoas. Imagina você num relacionamento com uma pessoa, você não a ama mais, mas você está retido, impedido de viver uma vida melhor. Você está numa empresa e não está feliz, mas não vai embora porque tem uma política de retenção muito boa que fez com que você ficasse artificialmente. Então, assim, limite como barreira, eu acho péssimo. É lamentável ainda ver muita gente criando prática de retenção. Eu prefiro pensar diferente. Eu gosto de um ambiente organizado, eu gosto de um ambiente bem estruturado e adoro quando a gente pode ter o protagonismo de fazer com que pessoas comuns possam ser pessoas poderosas, porque elas acreditam nelas mesmas e encontram espaço para fazer esse protagonismo. Aí é uma coisa que me encanta, que ao invés da pessoa ser retida, ela fica porque ela está engajada. Uhum, uhum. Ao invés de querer ir embora porque quer se livrar de alguém, você ama alguém e vale a pena investir seu tempo nessa pessoa. Então, é uma construção diferente. Enquanto tem gente falando de círculos viciosos, eu prefiro focar no virtuoso. Como a gente cria o bem? Eu invisto muito pouco tempo combatendo o mal. Eu invisto mais tempo criando o bem. Uhum. Bacana, bacana. E dentro desse criar bem e desse lado de protagonismo que você comentou, tem uma característica muito válida e importante, que é olhar para como a pessoa está se sentindo. Ela está gostando do ambiente? Ela está gostando da função dela? Está fazendo sentido para ela, né? Nesse exemplo do desligamento, era um caso que a pessoa já não estava mais feliz. E aí era às vezes faltava aquela coragem da pessoa seguir o caminho dela. E aí a Uhum. pergunta que eu quero fazer é para alguém que não tá feliz com a sua seu cargo atual, não está feliz com o seu trabalho atual. O que que você indica? Eu falo tanto para a pessoa como para a empresa que emprega essa pessoa. É, obviamente, quem não está feliz não pode investir o melhor tempo da sua vida num ambiente que não lhe faz bem. Então, tem que tomar rédea da sua própria jornada e ir para outro caminho. Não precisa fazer loucura, não precisa fazer nada abrupto, não precisa expor a sua família ao risco de não ter dinheiro para pagar as contas. Planeje organizadamente e em algum momento você operacionaliza um novo rumo para a sua felicidade. Então, esse é um caminho que eu sugiro a todas as pessoas. E para as pessoas eu recomendo sempre, tenham 5 planos, do A ao E. Não adianta pensar em poucas coisas, porque o mundo vai oferecer muitas variáveis. Então é importante que você tenha várias saídas, várias facetas e várias soluções. Para a empresa, eu sempre procuro pensar o seguinte:
Quando a gente desiste de alguém, é um momento muito triste, porque nós contratamos, formamos, e quando não dá certo, é muito triste mesmo, mas pode acontecer. E os ambientes que têm mais êxito, ainda assim não alcançam 100% de êxito em todas as contratações, em todas as efetivações de estagiários. Sempre tem um índice de pessoas que preferem seguir por outros caminhos ou que eventualmente não se adaptam. Então, há que se fazer o ajuste, há que se fazer a redução, a substituição, enfim, alguma movimentação. Mas o que eu costumo dizer é o seguinte: a gente tem que investir nas pessoas, sempre. Teve um gestor meu que disse assim: pô, mas você vai investir nesse cara e ele vai embora. Eu falei: pior é se eu não investir e ele fica, que aí eu fico com o que ele tem de pior. Então eu quero investir e quero tornar esse ambiente encantador para que ele escolha ficar. Mas se ele for embora, que leve ótimas recordações de nós e fale bem da gente e seja nosso cliente. Então vamos pensar positivo. Então eu procuro olhar dessa forma. Quem não está feliz, siga caminhos para que você se torne feliz. Se a empresa não está feliz com alguém, invista. Invista, porque pode ser passivos que sejam contornáveis e a gente pode resolver. E se houver a persistência, muitas vezes até por teimosia, em algum problema, em alguma deficiência, de competência, algo que a pessoa não quer aprender, aí a gente troca. Eu costumo dizer que tudo é possível desde que a pessoa queira. Por isso Entendi. começo com Então, acreditar. aham. Ah, o framework ele se aplica nas pequenas tomadas de decisões do dia a dia também. Eu tenho Sim. uma pessoa, primeiro eu acredito nela, e aí eu pratico, né, eu dou a chance ali de mudar alguma coisa, se a pessoa não está se sentindo bem, se a pessoa não está curtindo, eu busco praticar isso. E aí caso não tenha essa melhoria, aí, né, tem essas outras ações que podem ser tomadas. E a gente compartilha isso com as pessoas, e em alguns casos, eventualmente, a gente até ajuda a pessoa a encontrar algo que faça ela mais feliz. Aham. Aham, isso é bacana, bacana. E eu quero perguntar sobre a FG Academy, que eu sei que é algo que você tá mais envolvido no dia a dia, mas antes eu quero perguntar sobre a Tutor. Eu admiro bastante porque você conseguiu fazer uma transição muito legal, que é da vida do mundo ali corporativo, né, da carreira de gestão ali, C-level, para lançar aí a sua plataforma de desenvolvimento de pessoas. Conta um pouco do que é a Tutor para as pessoas que não conhecem também. Bom, a Tutor, esse T, esse Hzinho aqui é H de humano, ou seja, nós temos a pretensão de fazer tutoria de empresas e pessoas para grandes transformações. E sempre com pessoas. Então, quando eu falo até num dos meus livros aqui, ó, eu coloco, eu grifo com pessoas, porque Com as pessoas. esse é o nosso DNA. Eu fui executivo por muitos anos, fui presidente de empresa por mais de uma década, e eu sempre olhei para o mercado e conseguia ver deformações, e ao invés de criticar, resolvi fazer alguma coisa. Resolvi mergulhar de cabeça em construções que eu acredito que possam fazer sentido para a sociedade. Esse virou meu ganha-pão. E algumas pessoas brilhantes também acreditaram nessa jornada. E nós estamos fazendo disso algo realmente incrível. Hoje a Tutor faz transformações e potencializações culturais em empresas de todos os tamanhos e setores, desenvolvimento de líderes em todos os níveis, de conselho de administração até a primeira liderança, futuros líderes, inclusive, o que a gente mais adora, desde estágio até um processo de liderança. Nós fazemos também toda a parte de estratégia, planejamento estratégico, toda a construção de uma estratégia, mas também sempre muito conectada com a base para fazer com que a estratégia seja viva e não algo pendurado na parede. Nós trabalhamos com governança corporativa, estruturando conselhos e melhorando a forma como as decisões são tomadas, modelos de gestão, enfim.
estamos fazendo muita coisa. E uma última coisa que a gente começou a trabalhar agora nos últimos anos é também com formação de sucessores para famílias nos seus family offices, famílias que estão preocupadas em desenvolver seus sucessores, construindo caminhos para jovens que vão ocupar as posições de destaque nas empresas de sua família, empresas grandes, com potencial incrível de fazer diferença no Brasil. A gente também está sendo contratado para ajudar esses jovens a se formarem e fazerem uma gestão incrível, conectada com pessoas, se preocupando com um todo e não apenas ter lucro. Ter lucro é muito fácil e a gente, obviamente, consegue fazer isso relativamente fácil, mas a gente busca resultados incríveis combinando os três pilares: o que, o como e o porquê. Aí você vai fazer resultados ótimos, com uma ótima reputação, de maneira persistente, perene, né? Eu trabalhei com contabilidade, então eu gosto muito do princípio básico da contabilidade, que é a continuidade. E assim como uma vida tem que continuar, a empresa também. Então a Tutor se dedica a isso. Eu fui executivo, minha última posição foi presidente de um grupo muito grande. Eu comecei como presidente de uma empresa, depois eu passei para presidente do grupo todo, e como presidente do grupo todo, empresa gigantesca, aí quase 50 bilhões de reais de faturamento, dezenas de milhares de pessoas. Eu deixei a empresa pedir a conta, foi a coisa mais surreal que eu fiz na minha vida, porque eu adorava aquilo, eu adorava a empresa, eu adorava o meu desafio, eu adorava as pessoas, eu estava no ápice da minha carreira e eu falei, eu preciso vencer o meu ego, eu preciso mostrar para as pessoas que eu não preciso de tanto para ser um protagonista. Aí eu pedi a conta, fiquei sem ter o que fazer e passei 3 meses assim, refletindo, né? Só faltou eu estar no Tibete, sentado no Tibete, assim, meditando. Não foi para tanto. Eu refleti na minha casa mesmo e falei, meu Deus, será que eu estou certo ou estou errado? E graças a Deus eu estava certo. Hoje nós temos quase 50 clientes, clientes de todos os tipos de desafio, desde um desafio com um grande grupo energético, onde eu vim, até banco, até cooperativa, indústria, indústria no Brasil. Agora nós estamos começando o nosso primeiro projeto nos Estados Unidos. Enfim, foi uma coisa muito acertada. Eu acho que eu nunca vou ganhar tanto dinheiro como eu ganharia se fosse o CEO da empresa, mas pensando no todo, no que, no como e no porquê, a gente está bem mais feliz agora. É, me parece, olhando aqui, a materialização de um sonho, de uma visão, que é essa filosofia de gestão que você desenvolveu, conseguindo colocar isso, passar isso para as pessoas, passar isso para as empresas. Você tem, você tem alguma história que venha à mente do trabalho da Tutor, do impacto que ela fez em algum caso, não precisa trazer nome, mas se tem algum exemplo de transformação que vocês trouxeram, que você se lembra aqui, que aqueça o coração do trabalho que vocês estão fazendo? Ah, tem vários, né? Eu gosto de citar um que foi numa empresa bem grande, a empresa com 40 mil pessoas. Depois eu cito um outro pequenininho também, que todos são importantes igualmente. Mas esse era de uma empresa brilhante, bem-sucedida, mas com uma liderança que acreditava pouco num modelo cultural mais conectado, que pudesse fazer a diferença na vida das pessoas e ainda que as pessoas fossem bem simples, pudesse transformar as possibilidades delas todas. E quando a gente terminou a nossa jornada, e são jornadas longas de vários anos, a gente vê a empresa conseguindo um destaque ainda maior, mas sendo muito admirada pelas pessoas e valorizada como nunca na sociedade por fazer a diferença na vida de quem trabalha nesta empresa também, não apenas na vida das pessoas que eles atendem. Então, entrou um discurso coerente entre o que você vive e o que você fala para o seu cliente, e as pessoas entravam nas minhas redes sociais e deixavam depoimentos, e isso foi muito emblemático na minha vida. E recentemente eu fiz um post, né? Você falou do FG Academy. Eu fiz um post contando um pouquinho como
uma coisa resumida de como eu me tornei CEO, né? E aí tem lá uma coisa também muito emblemática e marcante para mim, que é uma agenda dos órfãos, que a gente também gosta muito, e na Tutor a gente investe muito nisso, em encaminhar meninos e meninas em projetos que possam transformar a vida. A gente vê sempre o programa de menores aprendizes e sendo feito como um cumprimento de obrigação, e em várias empresas por onde nós vamos, a gente coloca como algo que muda a vida de pessoas que não tiveram pai nem mãe. E aí as pessoas falam, cara, eles trouxeram o P, que é o que, o como, né? OCP. Eles trouxeram o P do propósito para a nossa empresa, porque eles investiram na gente uma identidade de desenvolvedores que nós somos. Então foi marcante para a gente, super simbólico, que foi muito legal. Uma outra empresa que a gente viu no Brasil aí, viveu momentos difíceis, com fatalidades e catástrofes, não vou citar nome, mas catástrofes brasileiras, e a gente ajudou essa empresa indo até o local e tentando reconectar a cultura, fazer com que pessoas que estavam ali em sofrimento pudessem encontrar novamente motivo para voltar a trabalhar, para voltar a acreditar, mesmo tendo perdido muitas pessoas, para voltar a viver e a retomar a construção da vida em alta performance, porque a vida não pode parar. Então, a gente trabalhou em equações, cara, notáveis. É difícil não poder falar o nome para contar detalhes, porque se eu contar muitos detalhes, fica muito evidente. Empresas de jovens que são protagonistas ao extremo e que são talentosos, incrivelmente talentosos, e estão demonstrando uma humildade de querer aprender e fazer gestão com as pessoas, né? Tem aí exemplos aqui perto da gente de empresas que nem são empresas de inúmeros bilhões, e a gente atende todas, inclusive as menores, mas de jovens que estão querendo fazer a coisa certa, do jeito certo. Isso encanta a gente. Startups de todos os tipos que nos procuram para falar, pô, a gente empreende pra caramba, mas a gente não sabe fazer gestão. Ajuda a gente. Então, tenho aí participado de alguns conselhos, inclusive, fazendo coisas bem legais com jovens. Então, tem sido bem legal. E o case menorzinho assim, mas enorme no meu coração, foi com um restaurante de comida japonesa, que tinha 14 pessoas. Eu cito ele no meu primeiro livro, que foi uma transformação tão grande que eles viviam de problemas tão difíceis para sustentar a família e fazer a coisa acontecer. E a gente aplicou lá a filosofia de gestão também, e deu tão certo. E depois eu tive lá com a minha família, jantando um dia, e eles me deram uma faca, aquelas de fazer comida japonesa, cortar o sashimi. Uhum. E eu guardo com puta carinho essa faca. Lá tá o meu nome, o agradecimento da equipe. Falei, pô, o que chega assim para a gente e bate forte no coração é que a gente vai fazer sim a rentabilidade das empresas aumentar, mas o que aumenta mais fortemente é a nossa felicidade de ver a produtividade acontecendo por opção e não por imposição, de ver as pessoas acreditando. Então, a Tutor foi um símbolo bem legal na minha vida, está sendo ainda, né? Nós vamos completar em 2025 10 anos. Já estamos pensando aqui em comemorar, porque é uma coisa legal. A nossa equipe tem 30 pessoas. A gente não quer ser grande, a gente quer ser pequeno, mas a gente quer fazer cada projeto personalizado, olhando os detalhes, não pegando coisa pronta de um para pôr no outro, cada equação com a sua solução, porque as pessoas, por mais que digam que são todas iguais, uma pessoa é diferente da outra. Uhum. Bacana. E a mensagem que eu leio é de que esse processo de humanização da gestão não é só para empresa gigantesca, listada na bolsa. O processo de humanização, ele pode ser aplicado a empresas menores e também pode ser aplicado a grandes empresas. E esse é um processo que ele une 2 coisas. Ele une um bem-estar pessoal no ambiente de trabalho e tudo mais, com resultado. Tem mais resultado também.
É isso aí. É fazer tudo com alta performance. Se a gente for fazer uma organização não governamental sem fins lucrativos, nós vamos fazer em alta performance. Se a gente for fazer um banco, nós vamos fazer em alta performance. Mas alta performance é o combinado dos três pilares do que, do como e do porquê. E a gente vai tratar todos eles com a mesma profundidade. Então, é alta performance sempre. Bacana, bacana, bacana. E para a gente encerrar, me conta um pouco sobre essa questão da FG Academy, qual é esse projeto que vocês estão envolvidos, o que vocês estão, planejando aí para isso? Eu vou te falar duas coisas sobre o FG Academy, sobre uma outra coisa que eu acho que é importante que o seu ouvinte conheça também, que é sobre uma ferramenta que nós criamos, porque as pessoas falam assim, pô, mas vocês vão fazer projetos, vocês fazem projetos só em empresa grande, mas a empresa pequena que você está falando ainda assim é grande. Não, a gente tem empresa de todos os tamanhos, mesmo pequena, pequena mesmo. Mas a gente não consegue atender todo mundo. Então, o que que eu fiz? Eu peguei tudo que eu sei, tudo que a minha equipe aprendeu, tudo que eu aprendi, e nós colocamos num sistema. Você que é um cara da análise de sistemas, né? Você vai curtir essa. Nós chamamos de Cast Light. Cast Light para projetar a luz, iluminar o caminho. E aí qualquer empresa de qualquer tamanho pode ter. Lá dentro desse sistema tem tudo o que a gente faz no que tange a gestão. 100%. E custa, sei lá, R$ 20 por mês por pessoa. Então, com R$ 20 por mês, uma pessoa pode ter acesso a um sistema completo de gestão. Então, vale para a pessoa, vale para uma padaria que tem 5 pessoas, vale para o posto de gasolina que tem 5, 10 pessoas, vale para qualquer empresa. Aí você fala, quanto vai gastar? Ah, sei lá, R$ 100. Eu acho que qualquer empresa, independente do tamanho, tem R$ 100 para investir. Pô, por que que não é de graça? Porque a gente paga para deixar alojado na nuvem, a gente tem custo, alguma coisa para empatar, vai. Se pelo menos isso a gente conseguir, a gente já se sente feliz. Então, o Castlight serve para isso. Agora, o FG Academy surgiu de uma demanda de muita gente que me procura e fala: Márcio, você faz uma tutoria? Você é tutor, né? Então você tem que fazer uma tutoria, faz uma mentoria para mim e eu recebo, sei lá, uns 10 por dia me pedindo, me ajuda nisso, me ajuda naquilo. Então, é muita gente procurando. E não necessariamente as empresas onde essas pessoas trabalham, elas vivem a mesma equação. Então, talvez a gente não vai estar lá, porque se a gente fosse, a Tutor fosse até a empresa, a pessoa que trabalha lá, a gente obviamente traria para dentro do projeto. Então, tem pessoas que falam, pô, mas a minha empresa não vai fazer nada relativo às coisas que vocês fazem. Mas eu queria me conectar. Então, a gente criou a academia justamente para qualquer pessoa poder estar com a gente. Então, nós temos dois grupos distintos, um grupo de futuros CEOs, e um grupo de pessoas que já são CEOs. Então, nós vamos ter aí dois grupos, e eu, pelo que eu estou vendo, nós vamos ter que fazer várias vezes. Esses dois grupos vão andar em paralelo e vão se encontrar muitas vezes dentro desse processo, e nós vamos formando os dois juntos em paralelo. E aí os CEOs vão se interagir com essas pessoas, e eu, obviamente, estarei todos os dias conduzindo o desenvolvimento dos CEOs, né, dos líderes que já consagrados. A gente vai ter aí algo como 60, 70 CEOs na primeira turma, e também uns 60, 70 aspirantes a CEOs de empresa. Aí, pô, mas eu tô longe ainda, eu não, eu vou ser gerente, eu vou ser supervisor, e eu já vou lá, aspirante a CEO. É isso aí, a diferença entre você e alguém que é CEO é só o tempo. A hora que você tomar a decisão, você vai caminhar e vai chegar lá. Então, nós queremos acelerar o processo para quem não é e tentar fazer com que o dia a dia de quem já é seja menos tenso, menos intenso do ponto de vista da execução do trabalho, que eu vivi muitos anos e sei que não é fácil. Além do grande networking que vai ter numa jornada imersiva, nós temos a intenção de começar às 8 da manhã e ficar até às 8 da noite, 4 dias seguidos. Nós estamos falando aí de 48 horas de investimento focado e é um ambiente maravilhoso. A gente vai usar
um ambiente, um jardim botânico aqui no interior de São Paulo. Então vai ser um lugar bem conectado. E está tudo incluso, né? Então a gente coloca um preço que já tem hotel, que já tem alimentação, que tem material didático, e nós vamos estar com a equipe em peso lá fazendo essa jornada. Tá bombando, graças a Deus, bastante gente que falava, oh, graças a Deus, até que enfim tem um espaço para ir, mesmo que eventualmente a minha empresa não esteja. Alguns presidentes perguntando, poxa, eu quero levar meus diretores. Eu vou e quero levar meus diretores. Beleza? Então nós estamos fazendo uma jornada que está sendo assim muito mais eloquente do que eu imaginava que pudesse ser. Bacana, bacana. Legal. E olhando de fora, assim, né, para a gente encerrar, eu vejo que quando a gente fala de novas curas, o mundo profissional, ele pode ser também uma jornada de cura da pessoa. E esse é o trabalho que vocês fazem. Então, eu quero até fazer aqui um reconhecimento e uma nomeação. Você é oficialmente um curandeiro da era moderna. Que show de bola, cara. Essa Bacana, é legal. inédita. Eu já fui chamado de Legal, muita Márcio. coisa, viu? Mas eu confesso que gosto dessas coisas. Uma vez, numa entrevista na CBN para o Milton Jung, ele falou assim: bom, peraí, então você é lixeiro, você pega tudo que ninguém quer. Eu disse: sim, eu gosto da ideia de ser lixeiro, cara. Gostei pra caramba. Porque tudo que ninguém quer fazer, eu topo fazer. É mais difícil, é mais trabalhoso, enche o saco às vezes, sim, mas é legal pra caramba quando você transforma a vida de alguém. Eu estava falando do post que eu fiz nesse negócio de ser CEO, e entrou lá, eu até perdi, é um comentário de um menino. O nome dele é Eliseu. E ele era um menor aprendiz órfão. E, na verdade, eu não sei se ele era um dos órfãos ou não, mas ele era um menor aprendiz com certeza. E ele falou assim: é verdade o que o Márcio está falando. E ele mudou a minha vida. Porra, cara, Top. eu acho que isso já vale como todo o legado da minha vida. Se eu mudei uma vida, eu já estou feliz, cara. E É, tem gente que pode mudar a vida de tanta gente, por que não fazer? é. Parabéns a você, né, cara, que criou essa ideia, mais uma ideia brilhante, um cara jovem, mas super conectado com coisas importantes da nossa vida, emprestando um pouco do seu tempo para a sociedade e entregando aí para as pessoas uma oportunidade de ouvir algumas pessoas incríveis que você traz. Hoje, infelizmente, foi um cara bem simples, caipira, né? Mas normalmente são pessoas incríveis. Eu assisti alguns dos seus podcasts e, cara, é só gente que tem coisa para falar, só gente que tem coisas boas para transmitir. Então, parabéns, cara. Se você está me dizendo que eu sou curandeiro, tamo junto nessa. Tamo junto, tamo junto. Ó, vou deixar aqui então para quem quiser conhecer mais a Tutor em todas as frentes aí, o site é thutor.com, thutor.com. Márcio, agradeço aí de coração sua disponibilidade aos papos, as ideias, os ensinamentos, os exemplos. Tamo junto e até uma próxima. Pô, que legal. Agradeço a você e fico à disposição e muito feliz aí sempre de poder participar. Você é um cara admirável, não apenas eu, mas as minhas crianças te admiram, né? Inclusive o meu filho é fãzão seu, fala de você com um baita carinho, né? Ele falou assim, eu tenho um irmão mais velho, o nome dele é Emanuel, então o que você ajuda não é para fazer graça ou para falar, não, as crianças gostam de você, os adultos também, você já trabalhou comigo e foi notável, né? Fiquei triste pra caramba quando você foi empreender, mas ao mesmo tempo super feliz de ver que você é um sucesso, independente do que você faz. Tamo junto, tamo junto. Valeu, até a próxima. Um abraço. Abração, meu amigo, fique com Deus. Você também.